Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja, por aqui tá tudo ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Filho da História, para falar sobre mais um assunto da doutrina da igreja, da história dos santos e etc. Você que entrou nesse vídeo, eu peço que por favor se inscreva, deixe seu like, compartilhe para quem você acha que também vai gostar desse tipo de conteúdo e me dê uma sugestão aí nos comentários para que eu possa melhorar. O vídeo de hoje, como vocês viram, é sobre o assunto da tradição apostólica, né? A gente vai ver aqui nesse vídeo agora, a gente vai ver aqui uma objeção protestante de um pastor chamado Gabriel Junqueira, falando sobre a tradição da igreja, uma fala equivocada dele, né? Falando que a tradição tem mais valor que a Bíblia. Bom, sem mais enrolação, vamos lá, né? Eu vou dar play aqui no vídeo, vocês também vão estar vendo desse lado de cá o vídeo do pastor falando. Na Igreja Católica, a Bíblia tem a sua importância, mas também a tradição da Igreja tem a sua importância. O problema é que na Igreja Católica a gente percebe que a tradição tem uma autoridade até maior do que a palavra de Deus. Bom, tendo visto o vídeo, né, já vou deixar claro que o link desse vídeo completo vai estar aqui embaixo, né, para vocês forem lá e ver que não é um corte sem contexto, já é logo no início do vídeo. E, enfim, vamos lá, apresentando os pontos equivocados da fala dele, um vídeo bem curto. A gente sabe que não tem como a tradição estar acima da Bíblia, nem ao contrário, né, tanto a tradição quanto a Sagrada Escritura, quanto o Magistério, estão em pé de igualdade para sustentar, né, a Santa Igreja Católica. Porque não tem como a tradição ficar acima da Bíblia, né? Por mais que a Bíblia surgiu a partir da tradição apostólica, né, pregada por forma oral, não perde o valor. A Bíblia são iguais. Algumas das doutrinas católicas estão na tradição, mas não na Bíblia. E isso não tira o valor da doutrina, muito menos da própria Escritura. E por que se tem essa tradição? Se tem porque antes mesmo de se existir Bíblia já era preciso a pregação dos apóstolos. Como eu vou dar aqui um exemplo do Evangelho de Mateus. Ele foi escrito entre 70 a 80 depois de Cristo. Nós sabemos que Cristo morreu ali em 33. Então, nessa lacuna entre 33 e 80, por exemplo, não teria como existir igreja sem uma pregação apostólica. Então, essa pregação apostólica que dá início à igreja, né? Como eu falei no início, é a igreja que dá início à Bíblia, e não a Bíblia que dá início à igreja. Outro exemplo é o Evangelho de São João, quando é um discípulo mais novo, o Evangelho dele só surge em 90. Então não tem como a igreja ficar sustentada nesse início de século sem que a tradição exista. Não tem como uma igreja sem a tradição apostólica. A gente mantém ela nos dias de hoje porque não é possível continuar a igreja sem a tradição. Porque, como eu falei, muitas das doutrinas estão na tradição apostólica. Mas por elas estarem na tradição oral e não na escrita, não perdem o valor, já que foi a tradição oral que deu início à escrita. Não perde o valor. Uma doutrina, por exemplo, do purgatório, que tem mais bases, não é que ela é só baseada oralmente, tem algumas passagens, mas tem mais bases na tradição oral, de apóstolo para discípulo, enfim, até chegar nos dias de hoje. Isso não perde o valor da doutrina. Como eu falei da doutrina do purgatório, para deixar claro que, por exemplo, o pessoal pensa que não tem na Bíblia, mas para deixar claro que realmente está lá na Sagrada Escritura, é bom deixar claro aqui a passagem que ela é citada. Ela é citada, né, em Macabeus, deixa eu pegar aqui, é citada em 2 Macabeus 12:45, que diz: Mas, refletindo que já haviam sucumbido, tinham piedosamente morrido na esperança da ressurreição, Judas mandou oferecer um sacrifício expiatório pelos mortos para que fossem absolvidos do seu pecado. Uma pessoa que morreu na esperança da ressurreição, ou seja, ela iria para o céu, mas como tinha pecados que aprendesse, ela ficou no purgatório, que é aquela doutrina que diz que a gente é purificado no processo para chegar ao céu. Não é que a gente vai ser, como é visto em alguns filmes, o Auto da Compadecida, por exemplo, que a gente vai ser julgado no purgatório. Não. Lá é o lugar de purificação para poder chegar a Deus. Alguns amigos na fé, né, alguns santos, diziam que é como uma cicatriz que fica marcada em nós. Por exemplo, tem essa daqui, não sei se dá para ver, que fica marcada na gente. A gente não pode chegar com mancha de pecado no céu. Para a gente ver a face de Jesus, não precisamos estar puro. Então, o purgatório é o momento que vai tirar completamente essas cicatrizes da nossa alma. Né? Também tem algumas passagens no Novo Testamento, mas eu não vou dizer para não precisar ficar muito longo. Voltando à idade da escritura, deixa claro aqui, por exemplo, na primeira carta de Timóteo, foi escrita entre 100 e 35. Então, na primeira carta de Timóteo tem muitas bases da fé. Não tem como a igreja existir
né? Não tem como a Bíblia existir sem essa carta de Timóteo. Esse Novo Testamento, né, é algo muito importante e para vocês verem que demorou um grande processo de tempo, quase 100 anos, para ela ser escrita. Bom, agora falando sobre a importância da tradição, a gente tem algo aqui que é muito bom de ser discutido, que é a citação de Santo Hipólito, que é do 2º século, que é discípulo de São João. Ele fala sobre o sinal da cruz, esse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que também é bastante criticado pelos nossos irmãos. Ele diz o seguinte: marque-se com respeito com o sinal da cruz. Este sinal da paixão de Cristo exerce grande poder contra o diabo, e se feito com fé salvará você do poder dele. É um sinal com o que foi feito outrora, feito na testa e nos olhos dos fiéis, para afastar a influência do diabo. Então fica claro, né, que a tradição é isso, essa pregação que vai tendo, né, de apóstolo para discípulo, e assim até chegar no dia de hoje. E não tem igreja que se sustente sem tradição. Sem tradição, eu digo sem a tradição oral, né, sem a questão da Bíblia. A gente tem aqui também uma objeção na própria Bíblia sobre a tradição, que é usada pelos protestantes, mas tirada de contexto. É em Gálatas 1:8-9 que diz: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja anátema. Como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja anátema. Essa questão que São Paulo diz aos Gálatas é simplesmente o fato de alguém chegar pregando novos deuses, pregando uma doutrina diferente daquilo que era pregado pelos apóstolos. E era o que estava acontecendo na igreja de Gálata, que ali ia acontecendo algumas, enfim, ia chegando novas tendências de outros deuses pagãos. Se refere a isso e não a doutrinas, né? E também tem a questão do catecismo da Igreja Católica, que no parágrafo 75 e 76 diz o seguinte: Cristo, Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda verdade salvífica e toda regra moral. No parágrafo 76, diz mais especificamente sobre a tradição oral. A transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor faz-se de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplo, e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras de convivência e das boas obras de Cristo ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, e por escrito, que diz: como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Então, né, deixa claro que a tradição ela é pregada de duas formas, o Evangelho é pregado de duas formas, oral e escrito. Não tem por que questionar isso e muito menos dizer, como era a base do vídeo, que uma é maior que a outra, porque a questão da Sagrada Escritura e da Sagrada Pregação Apostólica tem cada uma a sua base, cada uma a sua devida importância, não que uma seja maior que a outra. Bom, tendo tudo isso explicado, creio que chegamos ao final do vídeo. Vai ter alguns livros na descrição, alguns vídeos e alguns livros. Se vocês quiserem, também vai estar aparecendo um card aqui e já vai estar aparecendo alguns vídeos aqui, inclusive o canal. Se você quiser entrar lá no canal e dar mais algumas pesquisadas em alguns outros assuntos, vai lá e seja feliz. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se inscreva, deixar seu like e se inscrever. E é isso, Deus nos abençoe.